Olá, alunos, tudo bem? Hoje falaremos de elementos constitutivos das artes visuais. Os elementos básicos da comunicação visual consistem a substância básica do que vemos. Uma das maneiras de se analisar uma obra visual consiste em decompô-la em seus elementos constituintes para compreender o melhor conjunto. Esses elementos podem ser classificados como conceitos visuais ou relacionais. O ponto. Apesar de ser unidade de comunicação visual básica, qualquer ponto exerce sobre nós um enorme poder de atração, independente de ter sido feito pelo homem ou fazer parte da natureza. Quando vistos, pontos se liga, tornando-se capazes de nos dirigir ao olhar. Quando em grande número e os mais justapontos possível, cria uma ilusão de cor. A capacidade única que uma série de pontos tem de conduzir o olhar é intensificada pela maior proximidade desses elementos. A linha. Quando os pontos estão mais próximos entre si, que se torna impossível identificá-lo individualmente, aumenta a sensação de direção. E este conjunto de pontos transforma-se em outro elemento de comunicação, a linha. Nas artes visuais, a linha tem como sua própria natureza uma enorme energia, característica por uma estética, mas apesar de possuir uma liberdade e flexibilidade, tem um propósito de direção, reforçando a liberdade de experiência. A forma. A linha descreve uma forma, sendo que existem três formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo. Cada uma dessas formas básicas possui características específicas e cada uma se atribui uns significados, algumas por associação, outras por vinculação e outras devido à percepção psicológica e fisiológica. A direção. As formas básicas expressam três direções visuais elementares: o quadrado, a horizontal e vertical, o triângulo, a diagonal, o círculo, a curva. O tom. Se nós é possível ver que o escuro pode estar mais próximo ao claro, da mesma forma que vemos algo que é claro consiste perto de algo que é escuro. Quando analisamos os elementos básicos da comunicação visual, percebemos que existe verdadeira luz quando observamos a natureza, pois nas artes gráficas, na pintura, na fotografia e no cinema, o que existe é uma simulação de tom natural. Entre a luz e a escuridão na natureza, existem centenas de graduações tonais específicas, mas essas gradações são muito mais limitadas na artes gráfica e na fotografia. A cor. A cor é um elemento da comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. Cada uma das cores possui significados associativos e simbológicos, permitindo a existência de um vasto leque de significados para o alfabetismo visual. A textura. Entre os elementos básicos da comunicação visual, a textura é um elemento visual que com frequência serve como substituto das qualidades para outro sentido, o tato. A escala. Todos os elementos básicos da comunicação visual são capazes de modificar e se definir uns aos outros através de um processo de escala. O grande não pode existir sem o pequeno.
Em termos de escala, os resultados visuais são relativos, pois estão sujeitas a várias modificações. O que antes era pequeno passa a ser grande. Se existe uma modificação visual no ambiente que se condiciona a tal. O movimento. O elemento básico da comunicação visual representa pelo movimento, encontra-se frequentemente implícito do explícito do modo visual. Enquanto a ilusão de textura parece real, devido a uma imensa ostentação de detalhe, a ilustração acontece graças à perspectiva da luz e das sombras intensificadas.